Que nós somos santos, que nós somos justificados por Ti. Pai, muito obrigada por essa noite poderosa que o Senhor já preparou para nós. Que nós cremos, Pai, que grandes milagres estão para acontecer. Pai, e neste momento eu quero pedir, Pai, se algum dos meus irmãos entrou aqui, Pai, com algum problema, com alguma situação, Pai, que todo e qualquer problema seja despedaçado agora, em nome de Jesus. Pai, que a alma deles se aquiete nesta noite, que o Teu refrigério invada a vida deles neste momento, Pai. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, Pai, pela vida de cada um deles que saíram dos seus lares, Pai. Nós reconhecemos a Tua presença neste lugar. Nós sabemos o quanto o Senhor é bom, o quanto nós Te desejamos, Pai. A Tua palavra, que ela possa entrar nas nossas vidas como espada, que quebranta, que destrói qualquer sofisma, qualquer situação, seja ela qual for. Que todas as mentiras que Satanás tentou colocar na nossa mente nesta noite, no dia de hoje, que elas possam ser destruídas agora, em nome de Jesus. Que o Teu povo esteja livres para receber a Tua palavra. Que a Tua palavra se revele na vida de cada um deles nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Pode sentar. Eu quero agradecer a vida de cada um de vocês que saíram dos seus lares para estar aqui nesta noite conosco. Quero dizer para você que não foi em vão, que grandes coisas o Senhor tem para fazer nesta noite. Grandes respostas o Senhor tem para a sua vida. Então eu quero saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje. Temos uma irmã ali, né? Nós vamos dizer para ela, seja bem-vinda em nome de Jesus. Nós somos todos irmãos, a casa é do nosso Pai, então fique à vontade. E fique atenta para receber tudo que o Senhor tem para falar com você nesta noite e com todos nós, né? Que nós sabemos que quando nós saímos do nosso lar com o propósito de ouvir a palavra, nós não vamos sair do mesmo jeito. Nós vamos receber as respostas que o Senhor tem para nós, né? Porque quando nós já adoramos, já exaltamos o nome dEle, e agora nós vamos ouvir a palavra, que é Ele falando conosco, nos dando resposta, nos instruindo em alguma área que eu e você estamos precisando, então temos que estar atentos a ouvir a palavra do Senhor, que vai ser ministrada hoje pelo nosso pastor, e eu sei que o Senhor já preparou uma porção do céu para mim e para você. Quero dizer a você, se você está com o seu celular ligado, coloque ele no modo avião, para que nenhuma distração venha impedir de você ouvir a voz do Espírito Santo nesta noite. Então, se você está com o seu celular ainda ligado, coloque ele em modo avião, para que nada venha atrapalhar o nosso culto. Então, vou chamar o nosso pastor, Adriano Soares, para vir ministrar a palavra. E nós vamos estar prontos para receber o que Deus já falou com ele, para transmitir para nossas vidas. Amém? Aleluia. Boa noite, amados. A graça e a paz. Vocês estão bem? Você é feliz? Aleluia. Quantos estão com expectativa? O Senhor é bom? Tem certeza disso? Glória a Deus. Então quero dar as boas-vindas a você. Hoje nós estamos aqui, o nosso último culto desse ano. Eu quero começar agradecendo ao nosso Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, muito obrigado por esse ano vitorioso. Obrigado, Pai, por todas as conquistas que nós tivemos nesse ano. Sim, Senhor, já te rendo graças, ainda falta um dia para que o ano termine, mas eu sei que as coisas que o Senhor prometeu para nós, o Senhor cumpriu, e aquilo que não aconteceu não foi culpa sua, mas talvez nós que não nos atentamos para as direções que o Senhor nos deu, mas nós estamos aqui com vida, saúde e alegria, por isso eu te rendo graças. Obrigado, Pai, por cada uma das pessoas que passaram pela nossa vida. Obrigado, Senhor, por aquelas pessoas que nós encontramos no início do ano, mas que hoje permanecem conosco. Obrigado, Pai, por cada uma delas. Obrigado, Pai, pela sua provisão.
Obrigado, Pai, pelos recursos que o Senhor fez chegar na nossa vida. Nós te rendemos graças, Pai, porque nós estamos aqui hoje para te adorar e bendizer o teu nome. Obrigado, Pai, por cada uma das pessoas que contribuíram de forma direta ou indireta para que nós podemos passar esse ano diante de todas as situações. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez por nossa vida. Nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos, porque para muitos talvez não foi fácil, mas aqueles que decidiram crer no seu nome, crer na sua palavra, acreditar na sua palavra, ser fiel, em permanecer firme na confissão do Senhor, da palavra do Senhor, eu tenho certeza que todos eles permaneceram de pé. Nós somos provas, testemunhas disso, de que o Senhor nos ajudou. E nós cremos, Pai, que o Senhor continuará a nos ajudar. Assim eu creio, assim eu falo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, hoje nosso último culto do ano, e nós vamos misturar esse culto de ensino com um culto de celebração mesmo, amém? Vamos celebrar tudo aquilo que o Senhor fez por nós, diante de um tempo difícil que nós vivemos, mas aqueles que confiaram no Senhor, eu tenho certeza que tem grandes motivos de alegria para hoje estar celebrando, amém? Porque a palavra do Senhor, ele diz assim: tende por motivo de grande alegria ao passar por grandes tribulações. Você passou por tribulações esse ano? Nós passamos, irmãos. Então, o Senhor instrui na sua palavra, diz que isso é um motivo de grande alegria. Pois então, hoje você tem um motivo para estar celebrando. O ano está se findando, amanhã mais um dia, e amanhã se finda, se encerra esse ano de 2021. E um novo ano se aproxima. Amanhã, à meia-noite, começa um novo ano. E eu estou com grandes expectativas para esse novo ano que se inicia. Amém? Porque o Senhor está conosco. Diga: o Senhor está conosco. Então as minhas expectativas não é baseada no que eu tenho, no que eu posso fazer, mas baseada no que Deus pode fazer. Amém? Então hoje nós estamos aqui mesmo para celebrar ao Senhor. O Senhor tem uma palavra para nós hoje, nessas quintas-feiras nobres, nessas quintas nobres, durante o mês de dezembro. O Espírito Santo do Senhor me instruiu a estarmos falando sobre chamados para um propósito. Amém? Entendendo pela palavra que todos nós, sem exceção, fomos criados, feitos, pensados, planejados, moldados para cumprir um propósito de Deus ou alguns propósitos de Deus aqui na terra. Amém? Então a primeira coisa que nós abordamos aqui foi nos descobrir quem nós somos em Deus. Nós falamos um pouco sobre uma identidade em Deus, uma identidade em Cristo Jesus, porque é através de Jesus que nós podemos nos descobrir e encontrar em Deus, o verdadeiro propósito para as nossas vidas. E durante esse mês de dezembro, todas as quintas, nós estivemos falando um pouco sobre esse tema maravilhoso que nós descobrimos à luz da palavra, à luz das escrituras, mas nós temos visto muito como os cristãos, como os filhos de Deus ainda estão bem dispersos, bem distantes, bem aquém desse assunto, Muitas pessoas até entendem que eles precisam descobrir um propósito, um sentido para a vida e começam a buscar esse sentido da vida, esse propósito de vida em muitas outras coisas. Mas esquecem ou não sabem que só vão encontrar esse propósito em Deus, ou esta resposta para essa pergunta que toda a humanidade faz. Eu acredito, irmão, que todo ser humano, ele tem um questionamento dentro de si mesmo. Para que foi que eu nasci? O que é que eu estou fazendo nesse mundo? Por que eu estou aqui? Inclusive quando nós passamos por algumas tribulações, quando nós passamos por algumas aflições, é comum a gente ouvir as pessoas dizer: Deus, por que eu estou aqui neste mundo? O que foi que eu vim fazer aqui, Senhor? Não é comum a gente ouvir isso?
E a resposta está na palavra. Glória a Deus por isso. Porque hoje eu e você temos acesso à palavra de Deus. E na palavra de Deus nós podemos descobrir para que nós fomos criados. Amém? Nós falamos aqui, num culto anterior, que a única maneira de você descobrir o propósito de uma invenção é procurando ao inventor. Se você quer descobrir para que você foi criado, nós precisamos perguntar ao nosso Criador. Quem foi que te criou? Deus. Amém? Que caia por terra toda a doutrina do evolucionismo, porque para mim e para você está bem claro que nós fazemos parte de uma criação divina. Você não foi algo aí, jogado aí de qualquer jeito e está hoje pelejando para se melhorar, para evoluir. Não, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Mesmo que um dia alguma coisa distanciou você um pouquinho do plano original, mas graças a Deus por Jesus, que Ele está nos trazendo de volta ao lugar de origem. Diga aí, Jesus, eu encontro o meu propósito. Aleluia, glória a Deus. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo número 1, e o versículo de número 16. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, pela palavra de Deus, eu descobri que Deus, aquele que nos criou, aquele que nos moldou, pensou de como seria eu e você, cada um de nós, somos um ser particular em Deus. Amém? Você está vendo essas imagens aqui na parede? Você sabia como é gerada uma imagem dessa daqui, do que ela é formada? Temos aqui alguém que trabalha muito bem nessa área, que é Eugênia. Ela trabalha com edição de fotos. E ela sabe que essa imagem, por exemplo, ela é criada, ela é formada por bilhões e bilhões de pixels. Aí. Pixels. Então, talvez você não consiga definir isso olhando daqui. Você consegue ver apenas uma imagem. Mas se começar a ampliar, isso aí você vai começar a ver uns quadrinhos. Um monte de quadradozinhos. E enquanto ela está assim, se um quadradozinho desse saísse do lugar, talvez você nem percebesse. Mas quando você ampliar ela, você vai perceber que falta um quadrado ali. E nenhum outro pode mexer de lugar para substituir aquele que falta ali. E se começar a faltar outros e outros pixels aí, vai começar a distorcer e causar um defeito nessa imagem. Amém? Onde eu quero chegar com isso, irmãos? Porque assim eu e você fomos criados, seres únicos, exclusivos, para cumprir um propósito exclusivo, um plano de Deus. Amém? E talvez se um de nós deixarmos de cumprir esse propósito, a princípio parece despercebido. Mas quantos sabem que Deus tem uma ótica que pode ampliar muito bem isso, e a visão dele é diferente disso, e ele começa a perceber que existe uma falha em um determinado lugar, que alguém não está cumprindo o plano para o qual ele foi criado. Então, irmãos, entendendo isso, é muito interessante nós buscarmos a Deus para descobrir qual é a nossa finalidade, qual a nossa função aqui, para que nós possamos ter e definir todo o plano de Deus, toda a imagem que Deus criou sobre a humanidade. Então, Deus, Ele é o maior interessado em revelar para nós qual é o plano dele para as nossas vidas. Essa ideia, essa história de que Deus é um mistério, que Deus não se pode compreender, de que de Deus não se pode saber, irmãos, isso caiu por terra, porque Jesus, Ele é um plano perfeito e Ele veio revelar para nós quem era o Pai. Ele veio revelar para mim e para você qual era a vontade de Deus. Deus tem vontades sobre nós, amém? Então, primeira coisa, Deus revelou através de Jesus, amém? Diga: Deus revela o meu propósito através de Jesus,
Amém? Que fique gravado isso na sua mente. Então, você não vai encontrar em nenhum outro lugar a resposta que você tanto gostaria de saber. Saber para que você foi criado. Então, graças a Deus que você já teve um encontro com Jesus, porque agora você está mais perto, você está mais próximo de descobrir em Cristo qual é o chamado de Deus para a sua vida. Amém? Então Deus, ele revelou através de Jesus. Nós vimos aqui em Efésios, no capítulo 1 mesmo, um pouco antes, vai dizer que Deus revelou o seu plano secreto. Você se alegra com isso? E ele revelou o plano secreto para mim e para você, através de Jesus. Agora, irmãos, o que é interessante? Como nós vamos descobrir esse propósito de Deus para as nossas vidas? Como é que eu vou descobrir? Como é que você vai descobrir? Porque eu não posso revelar para você. Você não pode revelar para mim o plano de Deus para a minha vida. Só em Cristo, através do Espírito Santo de Deus, é que nós podemos descobrir. Amém? Eu creio que você está bem perto. Se você ainda não descobriu, você está bem próximo, bem pertinho de descobrir, de ter revelação de Deus sobre os propósitos dele para a sua vida. Vamos ler esse texto aqui? Tem algo muito interessante para a gente extrair desse texto. Eu vou ler na versão NVT, mas você pode acompanhar na sua versão que você tiver aí. Não foge da mensagem, amém? E aqui o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta maravilhosa, ele diz assim: não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. E olha o que aqui Paulo vai dizer, o que aqui ele fazia nessas orações. Ele diz: eu peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Verso 18: oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Verso 19: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda a parte. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Mas aqui, irmãos, nesse texto nós vemos o que? A oração de Paulo, orando sobre o que? Para quê? E nisso daqui, irmãos, nós precisamos prestar bastante atenção, e eu creio que é necessário você, a partir de hoje, não é o pastor Adriano que está dizendo, mas a palavra de Deus, que você possa personalizar essa oração para você, para a sua vida. Veja que Paulo, mesmo sendo usado pelo Espírito Santo, inspirado para escrever uma boa parte do Novo Testamento, ele não traz a revelação do propósito de Deus para mim e para a sua vida. Ele ora a Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que conceda a mim e a você o espírito de sabedoria e espírito de revelação. Para quê? Para entender em Deus, em Cristo Jesus, o nosso chamado, a nossa herança, o propósito de Deus para as nossas vidas. Você conseguiu compreender e entender isso que estava escrito nesse texto? Vamos ler
vamos reler novamente aqui algumas coisas. Em outra versão, na NBV, ele diz assim: pedindo a Deus, o glorioso Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe dê o espírito de sabedoria para que vejam claramente e realmente compreendam quem é Cristo e tudo que Ele fez por vocês. Ele disse: eu oro para que seus corações sejam inundados de luz, a fim de que vocês possam conhecer a esperança para a qual eles o chamou, as riquezas da gloriosa herança que ele prometeu ao seu povo. E ele diz no 19: e oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para conosco, os que creem nele. Foi esse mesmo poder grandioso que ressuscitou Jesus dos mortos. Amém? Vou tentar destrinchar um pouquinho isso aqui com você nessa noite. Hoje é um culto de ensino, mas nós vamos celebrar também, amém? E, irmãos, a minha oração hoje pela igreja é a mesma oração de Paulo, para que você tenha os olhos iluminados. Os olhos espirituais não são esses olhos, são os olhos espirituais, para que você possa ver. E aí ele fala que para que você possa enxergar, para que você possa compreender a gloriosa herança que ele prometeu ao seu povo, as riquezas que tem nessa gloriosa herança. Você sabia que você tem uma herança? Lá no início de Efésios, no capítulo 1 e no versículo número 3, a palavra vai dizer que Deus já nos abençoou com algumas bênçãos. Não? Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões espirituais. Em quem? Em Cristo Jesus. Onde está o nosso propósito? Onde está, sabe, a nossa herança? Então, você percebe, irmãos, que há uma herança, que há uma promessa, que há todas as bênçãos já disponíveis para mim e para você. A fim de quê? A fim de que você cumpra fielmente o propósito de Deus. É muito comum as pessoas às vezes até confessarem, né, falar essa palavra: eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E de fato é. Agora a diferença é entre você ser abençoado e você desfrutar da bênção. Sabe como você vai desfrutar da bênção? Quando você tiver revelação do seu propósito. É por isso que no final Paulo agora ele vai orar. Ele começa a destrinchar que Deus revelou, que Deus já nos abençoou. Agora ele ora para quê? Para que nós venhamos a ter revelação. A Natália ministrou aqui terça-feira sobre termos revelação de Cristo Jesus. A revelação de quem é Cristo, sabe, vai nos trazer para uma posição, um posicionamento no reino de Deus. Mas a revelação do que Cristo tem para nós é que vai fazer o nosso crescimento em Deus. Foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Jesus chamou ele andou e andou com Jesus por muito tempo, até que um dia ele teve a revelação de quem era Jesus. Mas quando ele teve a revelação de quem era Jesus, o que foi que Jesus fez? Revelou quem era Pedro. E aí Jesus agora começou a revelar para ele o que ele foi criado para fazer. Quantos aqui querem ter a revelação? Aleluia! Então existe um modo. É através de uma comunhão, de uma vida, sabe, de comunhão, de intensa intimidade com o Senhor, para que Ele possa trazer a convicção do seu chamado. Eu sei que na palavra, irmãos, nós vamos encontrar algumas dicas, alguns pontos chaves que vão nos ajudar. Na compreensão, na nossa vida, no dia a dia, tem algumas coisas também que vai te ajudar a descobrir, a identificar aquilo que você foi feito para realizar. Algumas delas, irmãos, é aquilo que arde no seu coração. Uma coisa que é mais forte do que você mesmo,
que muitas vezes você até tenta se livrar daquilo, você até tenta, deixar aquilo de mão, mas aquilo arde, aquilo fala mais alto, aquilo grita dentro de você. Nós costumamos dizer que uma das características, geralmente, do que seria o seu chamado, o seu propósito, é aquilo que o dinheiro não moveria você para fazer. Quantos entenderam isso? Algo que você faz independente de estar ganhando ou não. Eu vou citar um exemplo. Digamos que todos os empregos do mundo pagassem o mesmo salário, o mesmo valor, não tivesse nenhuma diferença de salário, todos pagariam a mesma coisa. E no entanto você focaria em um específico. E depois que você estaria trabalhando naquela função, exercendo aquela função, a partir de agora ninguém mais teria salário. E mesmo assim você continuaria fazendo. Eis aí o seu propósito. Aquilo que você faz, que o dinheiro não te move para fazer. Amém? Isso é uma das características de você começar a pensar e descobrir qual é o meu propósito. Qual é o meu propósito? Para que eu fui criado? Qual é a função que eu tenho aqui no reino de Deus? E isso, irmãos, nós estamos falando no reino de Deus, mas isso muitas vezes não tem nada a ver, que as pessoas pensam que tudo isso é para realizar alguma coisa aqui na igreja. Quantos creem que Maria cumpriu o propósito de Deus aqui na terra? Simplesmente sendo a mãe do nosso Senhor e Salvador. Será que Maria pagou um alto preço? Pagou sim. Talvez não foram poucas as coisas que Maria ouviu. Agora eu pergunto, na Bíblia cita quanto Deus pagou para ela poder aceitar ser a mãe de Jesus? Não. Mas aqui em Efésios diz que há uma rica herança para ela. Uma rica e gloriosa herança para ela, que disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E nada impediu, irmãos, nada impediu de Maria cumprir o propósito dela aqui na terra. Amém? Então veja que muitas vezes não vai ser só servindo aqui na igreja, envolvido na obra do Senhor, mas aonde você está, alguém pode ser chamado com um propósito específico só para realizar uma coisinha que parece ser pequena. Maria só precisou abrir a sua boca e dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra, ou seja, conforme a tua vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade em mim. E daí ela decidiu e viveu aquela vida. Para quê? Para cuidar do nosso Senhor e Salvador. Quantos sabem que Jesus precisou de todos os cuidados? Ele precisou, não sei se naquele tempo existia fralda, mas ele precisou de ser trocado os seus panos ali, de ser limpado, de ser amamentado, de ser dado as primeiras comidas. Ele precisou de tudo isso, irmãos, e ela foi fiel naquilo que Deus confiou a ela. E glória a Deus por isso. Amém? Então, irmãos, você fica atento, porque muitas vezes você está muito focado em uma coisa que não é aquilo que o Senhor criou você para ser. E se você cumprir fielmente aquilo que Deus te chamou para fazer, aonde você estiver, aí se prepara. Se prepara, porque você já tem todas as bênçãos disponíveis para você cumprir tudo lá onde você estiver. Eu gosto muito de falar sobre uma história que nós conhecemos muito, que é a esposa de Smith Wigglesworth, que foi um grande evangelista. E aquela mulher, por muito tempo, ela sofreu as afrontas do próprio marido. Mas ela suportou, ela aguentou, tudo ali calada. E até que um dia a graça do Senhor sobre ela confrontou a dureza do coração daquele homem, porque ela saiu para ir para a igreja e ele disse que se ela fosse naquela noite, naquele dia ela ia dormir do lado de fora, porque ela ia trancar a porta por dentro e ela não entraria. E ela foi porque ela sabia, tinha um propósito que Deus já tinha colocado no coração dela. O propósito é mais forte do que qualquer outra coisa. Ela sabia, porque sabia que ela não iria sofrer danos cumprindo o propósito de Deus.
E ela foi para aquele evento na igreja, eu não sei do que se tratava, é ele mesmo que conta essa história nos próprios livros dele. E quando ela chegou, a porta estava trancada, ele já estava dormindo, e ela dormiu do lado de fora, no relento, em alto frio, na Inglaterra, estava na alta temporada mesmo de inverno, e ela dormiu do lado de fora. E no outro dia de manhã, quando ele acordou, ele se deparou, viu que ela não estava na cama e lembrou, deixei ela dormir do lado de fora. E o modelo das casas, né, são aquelas casas que tem as cozinhas separadas da casa, e ela dormiu encostada na porta, que dá passagem, acesso para a cozinha. Ele foi na porta da frente, não achou. Quando chegou na porta de trás, que abriu a porta, ela quase caiu dentro de casa, que estava cochilando ainda. Mas ela disse: meu amor, o que é que você quer tomar hoje, comer hoje no café da manhã? Oh, glória a Deus. Só alguém no propósito para fazer um negócio desse, é ou não é? Diga aí, mulheres. E aquele amor dela constrangiu aquele homem. E ele caiu de joelhos diante dela, diante de tanto amor, pediu perdão, se arrependeu. E aquele homem, nada mais, nada menos, hoje todo mundo conhece a história, todo mundo, aliás, né? Uma boa parte do mundo cristão conhece a história de Smith Wigglesworth, que foi um grande evangelista, operou debaixo de uma unção poderosa, há testemunho de muitas pessoas que ele ressuscitou, arrancou de dentro do caixão e alcançou muitas vidas para Jesus. E a história daquela mulher praticamente se apagou, se acabou. Mas ela cumpriu o propósito. E eu tenho certeza que há recompensa pela vida dela. Amém? Então vejam que é bem interessante nós compreendermos, né, o quanto antes para que nós somos criados. Porque às vezes nós queremos sempre nos colocar no lugar onde não nos cabe, no lugar onde nós não fomos chamados. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Romanos, capítulo número 8. Romanos, capítulo de número 8. Eu quero encerrar esse ano, irmãos, deixando essa instrução para você. Porque o próximo ano que se aproxima, eu quero ver você correndo velozmente a sua carreira. Eu quero ver você, sabe, se livrando de todo embaraço, de tudo aquilo que possa estar te atrapalhando. Porque agora você descobriu e você tem um alvo. Quando a gente se descobre, irmãos, para que nós nascemos, as coisas começam a mudar. Você começa a não se preocupar e nem perder muito tempo com coisas que não contribuem para aquilo que você foi chamado para fazer. E quando você faz isso, quando você foca naquilo que Deus te chamou, se prepara, porque olha o que vai acontecer. Verso 28, Romanos capítulo 8, versículo número 28. E aqui a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: E sabemos que Deus faz todas as coisas. Quem é que faz? Diga Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Quem é que faz todas as coisas cooperar? É Deus. Para quem? Para todo mundo? Não. Para aqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. De quem é o propósito? De Deus. E veja, irmãos, que esse versículo também muitas vezes nós usamos ele como um jargão: a todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E param por aí. Porque você tem que contextualizar a coisa. A palavra está dizendo bem claro, é para aqueles que amam a Deus. Claro, esses são aqueles que obedecem, esses são os que me amam. Então Deus chama, amém? Para quê? Para um propósito. Então, uma vez que você descobre o seu propósito e Deus te chama, e nessa noite eu quero falar para você que há uma diferença entre chamado e propósito. São duas coisas diferentes. Chamado não é propósito e propósito não é chamado. O chamado é quando Deus nos chama. O propósito você já nasce com ele, e através de uma revelação de Deus, do Espírito Santo de Deus para nós, você se descobre para que você foi criado. E nisso, quando Deus te chama para cumprir o seu propósito, aí as coisas começam a cooperar. Porque é Ele que faz com que todas as coisas, não importa, se botar uma pedra na sua frente, Deus vai fazer você
bater nela, pular e dar uma cambalhota e um pulo maior. Se o que tentar fazer para paralisar você, Deus vai usar ao seu favor. Glória a Deus. Porque Ele diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Aleluia, aleluia. Quantos aqui querem Deus fazendo cooperar todas as coisas na sua vida? Amém. Olha, irmãos, que vida poderosa, maravilhosa. Você se descobre em quem? Em Cristo Jesus. Através de quê? Salvação da nossa vida. Todo pecado é descartado, porque é aquilo que poderia nos parar. Jesus perdoa todos os nossos pecados. Jesus agora nos dá a eternidade como herança. Aí Deus agora faz revelação. Você ora ao Espírito Santo, Ele revela o propósito de Deus, o plano original para o qual você foi criado. Vou dizer de novo, o plano original para o qual você foi criado. E nisso aqui já tem uma coisa: você não foi criado para ser cópia de ninguém. Você não foi criado para imitar ninguém. Você foi criado único e exclusivo. Você não é o número 1, você é o número único em Deus. Aquilo que Deus criou você para fazer, só você pode fazer. E quando você não faz, você está negando algo muito grande para a humanidade. Quando você deixa de cumprir o seu propósito, você está negando algo muito grande para a humanidade. Porque é como aquilo que eu falei, é um daqueles pixels que vai ser apagado. Vai ficar uma falha, uma lacuna. Ah, Deus levanta outra pessoa. Não. Deus não criou duas pessoas iguais. No final, eu sei que Deus é poderoso para resolver a questão, mas eu sei porque sei que o que Deus criou você para fazer, só você pode fazer. Do mesmo jeitinho, do jeito que Deus vai instruir. Então, irmãos, entenda isso é maravilhoso, porque eu não estou aqui para ser comparado com ninguém. Eu não estou aqui para estar olhando para a vida de ninguém e me comparando com ninguém. Aqui uma deixa. Quando você descobrir o seu propósito, você vai parar de ficar olhando para os outros para tentar fazer alguma coisa que os outros estão fazendo. É assim mesmo. Aleluia, aleluia. Nós vemos a história de Neemias, que quando ele entende um chamado de Deus e um propósito, muitas coisas tentaram distrair. Ele diz: ei, eu não tenho tempo de parar, eu estou construindo uma grande obra. Quando você entender o seu propósito, irmãos, muitas coisas vão tentar te parar, mas você vai dizer: eu não tenho tempo para parar para isso, eu não tenho tempo para perder com isso. Você vai começar a ficar mais seleto, você vai ter mais cuidado com o seu tempo, você vai ter mais cuidado com as pessoas que você se associa, você vai ter mais cuidado com as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia, porque se aquilo não contemplar o plano de Deus para a sua vida, você vai descartando. Oh, aleluia. A ponto de pode ser o maior amor da sua vida, mas você sabe que sem ele, você cumprir o propósito, você vai ser muito mais beneficiado. Eu lembro que alguém um dia ficou chocado em casa, se escandalizou, quando eu disse que Deus estava acima, os planos e os propósitos de Deus estavam acima da minha família. Porque eu amo a minha família e Deus também ama. Mas Deus tem um propósito para mim, tem um propósito para minha esposa, tem um propósito para os meus filhos. Se a minha esposa decidir não cumprir o propósito dela, eu não posso deixar de cumprir o meu, só porque ela não quis cumprir o dela. Porque na prestação de conta eu não vou usar o nome dela como justificativa. Aleluia. Aleluia. É eu que vou chegar lá e vou dizer: Senhor, estou aqui. De fato o Senhor me abençoou com toda sorte de bênção, todos os recursos, toda a provisão para o propósito. Então não adianta você dizer que eu deixei de cumprir por conta disso, ou por conta daquilo, por conta disso, por conta daquilo. Não vai ter desculpa diante do Senhor. Amém? E aí, vamos continuar lendo esse texto aqui. Pois Deus conheceu, 29, capítulo 8 de Romanos,
Versículo 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declarar justos, lhe deu a sua glória. Você está prestando atenção no que você está lendo, irmãos? Predestinou em quem? Em Cristo Jesus. Para quê? Para um propósito. Amém? Isso aqui Deus não faz acepção de pessoas. Predestinou é uma vez que você diz: Senhor, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Pronto, agora você está predestinado. Agora veja, pois ele deu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhante à imagem de Cristo. A predestinação primeiro é para você se tornar a imagem e semelhança de Jesus, ou seja, você voltando ao plano original, a imagem e semelhança de Deus como foi criado, cumprindo-se o que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Façamos a imagem e a semelhança de Deus. Depois de predestiná-lo, ele o chamou. Olha a sequência. Depois que Deus chama, o que é que ele faz? Declara justos. E depois que declara justos, dá a sua glória. Pegue isso aqui pelo Espírito, irmãos. Porque aquilo que Deus chamar você para fazer, não importa o que vão dizer. Não importa se alguém vai dizer que você não é capaz. Não importa dizer ou questionar, e como assim você vai fazer isso? Porque Deus justificou você para cumprir um plano dele. Ah, mas você era um pecadorzinho. E daí? Deus me justificou. E se Deus me justificou, vá questionar com ele, não comigo. Você vai parar de dar ouvidos a questionamentos. Você vai parar de dar ouvidos a coisas que tentam te parar, dizendo que você não pode, que você não é capaz, que você não tem, que você não é, tentando trazer acusações do seu passado. Mas você sabe que Jesus já justificou você. E se não bastasse justificar, está dizendo que ele deu a sua glória. Amém? A glória dele já está disponível para você. Justificados, pois, tenham paz com Deus. É o que está lá em Romanos capítulo 5. Justificados, pois, tenhamos paz com Deus. Amém? E aí, irmãos, você vai começar a viver uma vida poderosa. Mas uma das coisas interessantes que eu quero abordar com você nessa noite é sobre essa diferença entre chamado e propósito. Porque aqui ele está dizendo que depois que ele chama, ele declara justos, e depois de declarar justo, ele dá a sua glória. Agora veja que ele vai trazer o que Paulo falou lá em Efésios. Através de uma intimidade com Deus, ele vai revelar para você o seu propósito. Uma vez que você entendeu o seu propósito, nós precisamos ficar atento agora ao chamado de Deus. Aleluia. Ou, muitas vezes, Deus vai nos chamar, e quando Ele nos chama, você fica atento para a revelação do propósito dentro do chamado. Eu sei que Deus me chamou para pastorear, mas antes de Deus me chamar, eu comecei a ter uma evidência dentro de mim do meu propósito. Qual era o propósito de Deus para a minha vida? Quando Deus me chamou, Ele começou a cada vez mais me revelar e deixar em evidências qual foi o propósito que Deus me criou. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Atos, capítulo 7, versículo 21. Nós vamos ver aqui agora um contexto onde alguém que descobriu o propósito, mas não esperou o tempo do chamado de Deus. Atos capítulo 7, o versículo de número 21. Nós vamos ler aqui um pouco sobre a história de Moisés. Atos capítulo 7, versículo 21, e diz assim: E quando finalmente seus pais não podiam mais conservar escondido o menino, o abandonaram. E a filha do faraó encontrou Moisés e adotou o neném como seu próprio filho.
acredito que a maioria aqui conhece a história de Moisés, sim ou não? Né? Ele nasceu e havia um decreto que teria que matar todos os meninos. O diabo, ele sempre vai tentar matar antes de você descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Porque depois que você descobre o propósito e você entra nele, já era. Diga, já era. Aleluia. Sabe, irmãos, eu falo isso direto aqui com convicção. Eu digo, eita diabo, nananina não. Eu só saio daqui depois que eu cumpri o propósito da minha vida. Você, irmãos, quando você descobrir, você pode reivindicar isso e dizer, ei diabo, não, eu só vou partir daqui no dia que eu tiver convicção de que eu cumpri fielmente o propósito de Deus aqui na terra. Mas o diabo, você pode olhar que na Bíblia você vai encontrar várias vezes, várias situações. Foi assim com Jesus. Saiu ou não saiu um decreto para matar todas as crianças, antes deles entenderem para que eles foram criados. E aqui vamos ler o texto. Moisés adotou o neném como o seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se poderoso em palavras e ações. Isso aqui, percebe, irmãos, que ele se tornou algo já, mesmo antes de entrar no chamado, mesmo antes dele descobrir completamente o propósito, mas algo já falava dentro dele. Em sabedoria, em palavras, se tornou poderoso em palavras e ações. Um dia, quando ele estava com 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos israelitas. Nessa visita, viu um egípcio maltratando um homem de Israel. Então Moisés defendeu o israelita e vingou, matando o egípcio. Moisés esperava que os seus irmãos entendessem que ele tinha sido mandado por Deus para socorrer a todos eles. Porém, eles não entenderam. No outro dia, viu 2 homens de Israel brigando. Tentou agir como um pacificador. Senhores, disse ele, vocês são irmãos e não deviam estar brigando assim. Isto está errado. Porém, o homem que era culpado pela briga recusou a ajuda de Moisés. Quem o nomeou autoridade e juiz sobre nós? Perguntou ele. Você vai me matar como matou aquele egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu do país e morou como um estrangeiro na terra de Midian, onde nasceram seus 2 filhos. 40 anos depois, no deserto, próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a ele num arbusto em chamas. Vou botar o óculos que é melhor, né? Moisés viu aquilo e perguntou a si mesmo o que seria. Ao chegar perto para ver, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés tremeu de medo e não tinha coragem de olhar. Depois o Senhor disse, tire as sandálias, porque você está pisando em terra sagrada. Eu tenho visto a aflição do meu povo no Egito e ouvi os seus clamores. Desci para libertar Israel. Venha, que eu vou enviar você ao Egito. Assim Deus mandou de volta o mesmo homem que o povo de Israel tinha desprezado antes, quando perguntaram a ele, quem fez de você autoridade e juiz sobre nós? Moisés foi enviado para ser a autoridade e o libertador deles, depois que o anjo lhe apareceu no arbusto. Glória a Deus. Amém? O que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos aqui um homem que entendeu qual era o seu propósito. Qual era o propósito de Deus na vida de Moisés? Libertar o povo da escravidão, libertar o povo do Egito. Então aqui nós podemos ver, irmãos, um cuidado que nós devemos tomar, né? Ao descobrir o propósito. Porque Moisés, ele descobriu qual era o propósito dele, mas ele agiu dentro do propósito de uma forma errada. Outra coisa, ele agiu no propósito antes de Deus chamar ele.
E isso, irmãos, pode se tornar um prejuízo para as nossas vidas. Aqui nós vemos, conta aqui na história, você viu aí que aos 40 anos, Moisés agora já tinha uma convicção de qual era o seu propósito. E irmãos, alguns dizem que Moisés teve que passar por isso, para que ele pudesse, de fato cumprir aquilo, o plano de Deus na vida dele. Mas eu creio, irmãos, que não precisava retardar tanto. Eu creio que Deus estava já prestes mesmo a chamá-los e a enviá-lo. Primeiro Deus já favoreceu, porque aonde foi que Moisés foi criado? No palácio. Para cumprir o propósito dele, tinha que estar lá. Porque Deus não mandou, não levantou Moisés. O propósito de Deus na vida de Moisés não era para ele começar lá pelos bastidores, matando um egípcio. Era para ele confrontar o rei. Era para confrontar alguém grande. Mas às vezes você, por não entender, você quer começar por as coisas pequenas. Às vezes vai ser assim. Mas o caso de Moisés, eu vejo claramente que Deus favoreceu. Lembra que todas as coisas cooperam para um bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Mas Deus já estava começando a favorecer. Ele foi criado dentro do palácio, ele tinha acesso. Era alguém que um dia Deus ia chamar ele, ia anunciar a ele, dizer e enviar, para ele agora confrontar o faraó. Mas o desejo era ardente dentro dele. E quando ele viu aquele egípcio maltratando o hebreu, ele foi lá e agiu. E algo que chama atenção para mim e para você aqui nessa noite, não sei se você prestou atenção, mas quantos perceberam que o próprio povo do qual Deus enviou Moisés foram os primeiros a questionar por que ele estava agindo daquela forma? Muitas vezes, irmãos, quando você descobriu o seu propósito e as suas ações, muitas vezes o seu próprio povo, aqueles que são mais perto de você, ou aqueles mesmo pelo qual o Senhor às vezes vai chamar você para cuidar, para tratar, são os primeiros às vezes a te rejeitar. E quando eles descobrem, por quê? Eu acredito que Moisés estava querendo motivar, Eu vou matar um egípcio aqui, quando os outros verem que eu matei um, eles vão se juntar junto comigo e nós vamos começar agora a entrar em guerra. Mas existia uma forma, um plano de Deus realizar isso. E com isso o que é que acontece? Moisés foge para o deserto. Muitos dizem, para cumprir o propósito, o plano de Deus você vai ter que passar pelo deserto. Às vezes sim, mas talvez não precise passar 40 anos. A ponto de que quando Deus falou com ele, ele começa agora a dizer, ele estava tão distante, que agora ele já não se via mais capaz de cumprir o propósito de Deus. Ele começa a questionar que ele não era capaz de ir a Faraó. Mas Deus agora honra e faz com que as coisas cooperem para ele cumprir o plano dele na vida daquele povo. Amém? Então, irmãos, veja que é interessante, uma vez que nós entendemos isso, eu vejo hoje no meio cristão muita gente dizendo, eu sei qual é o meu chamado, eu sei qual é o meu propósito. E às vezes está confundindo uma coisa com a outra. Chamado com o propósito, mas você percebe aqui que o chamado, o propósito ele já tinha descobrido, mas ele teve que esperar Deus chamar. Quando foi que Deus foi chamar Moisés? 40 anos depois. Amém? Não vamos entrar nesse detalhe se teria que demorar tanto tempo, mas deixa claro que Moisés precisava esperar Deus chamar e enviar. Eu oro, irmãos, para que você, nessa noite, você que está aqui ouvindo essa palavra, essa mensagem, que você tenha a revelação do seu propósito, mas que você tenha maturidade para esperar o chamamento de Deus. Por isso que Paulo fala, qual é a esperança do seu chamamento? Porque quando Deus chamar e você já teve revelado, mesmo que não tem uma ordem, como é que vai acontecer, se é o chamado ou o propósito primeiro, eu só sei que as duas coisas, ela tem que acontecer. Eu posso descobrir o propósito de Deus e ficar com ele, guardando meu coração, guardando, até que uma hora eu ouça Deus falando claramente para aquilo. Quando eu me converti, eu comecei a identificar que eu já fazia algumas coisas, mesmo antes de eu me convertir, já agregado, parecido com aquilo que Deus tinha para a minha vida. Mas eu não tinha ainda descobrido fielmente, por quê? Porque o primeiro passo era eu me encontrar
com Jesus, aquele que ia me trazer de volta para o plano perfeito de Deus. E quando eu tive um encontro com Jesus de forma genuína, que eu entendi que Deus, Ele tinha me reconciliado consigo mesmo através de Jesus, agora gerou uma gratidão no meu coração e eu fiz uma confissão perante ao Senhor. Ardia algo no meu coração. Algo que ardia no meu coração era de compartilhar as verdades de Deus já ouvidas com outros. Amém? Antes de eu me converter, eu queria compartilhar muitas coisas que eu sabia que era bom para mim com outras pessoas. Eu lembro de uma cliente que ela ia para o salão e ela sempre falava, ela disse, todas as vezes que eu venho aqui, eu sempre sou acrescentada, sempre algo novo é acrescentado na minha vida. Eu gosto de ouvir as suas palavras, suas instruções. Ela questionava, sabe, irmãos, algo que é bem interessante, eu vinha lembrando disso hoje, que antes de eu me converter, por muitas vezes eu estava ouvindo pessoas sobre problemas com relacionamento, eu estava ouvindo pais que tinham problemas de relacionamento com os filhos, eu estava ouvindo filhos que tinham problemas de relacionamento com os pais, eu ouvia maridos que tinham problema de relacionamento com as mulheres e vice-versa. Vários gabinetes eu fiz dentro do salão sem saber que um dia o Senhor estaria me usando para aquilo. E eu gostaria muito de naquele tempo já ter o conhecimento, o entendimento da palavra, para que eu pudesse instruir aquelas pessoas da forma certa, dizendo, primeiramente você tem que ter um encontro com Jesus, para agora você poder resolver todas as outras situações na sua vida. Mas algo já era mais forte do que eu. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus e eu me descobri em Cristo Jesus, aí eu entendi um propósito que Deus tinha colocado no meu coração. E quando eu me converti, que eu comecei a descobrir todas as verdades já ditas, estabelecidas por Deus, o meu desejo, irmãos, era de sair contando para todo mundo. De falar para todo mundo que eu encontrasse, eu tinha vontade de falar. Quando eu percebia que tinha alguém que não conhecia ainda uma verdade já escrita, eu dizia, eu quero falar para tu o seguinte, existe uma verdade, não é bem assim. Eu lembro, irmãos, que quando eu me converti, a primeira coisa que veio na minha mente, eu não sei se alguém aqui já andou na cidade de Monte Santo, aqui na Bahia, se já foi lá alguma vez, mas no mês de novembro existem umas romarias para lá, existe um povo que vão para lá pagar promessas. Eles fazem promessas para que, se forem alcançados aquelas bênçãos, eles vão lá pagar. E é algo muito doloroso, muita gente vai lá subir uma serra, é mais de 3.000 metros de altura, e pessoas vão lá subir de joelhos. Tem pessoas que fazem promessa para subir com seus filhos nas costas, tem pessoas que, todo tipo de promessa o povo faz. Eu lembro que eu fui lá uma vez, com minha avó, e eu vi pessoas subindo de joelhos, chegando lá em cima, a subida toda de pedra, e quando chegavam lá em cima, os joelhos estavam na carne viva. Às vezes botavam umas almofadas, mas mesmo assim rasgava o joelho, cortava tudo. E quando eu entendi que a salvação, que Jesus já tinha conquistado tudo para mim na cruz, a minha vontade era de ir lá para o pé daquela serra e ficar dizendo, ei, Jesus já te curou, Jesus já te salvou, você não precisa mais pagar o preço, Jesus já pagou o preço, porque a palavra de Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu queria levar essa liberdade para o povo, porque havia algo que ardia. Há algo que queima aqui dentro de mim. Eu não me calo, irmãos, diante de pessoas que ainda não conheceram a verdade. Eu vou falar para elas. Se elas vão querer conhecer, beleza. Se não, eu vou falar. E cada vez mais o Senhor foi me revelando. Hoje eu tenho um entendimento, uma compreensão clara do propósito de Deus para a minha vida. Eu vou falar para você entender. Eu não negocio as verdades já ditas aqui. A cada dia mais eu tenho uma convicção de que eu sou um defensor do Evangelho genuíno de Jesus. Pastor, é fácil isso. Você não sabe o que está para se levantar. Você não sabe talvez as afrontas que eu vou ter que enfrentar para dizer que o que está escrito é verdade, ponto final. Pregar o Evangelho, anunciar por aí tudo bom, mas tem hora que você vai ser confrontado. Tem horas que você vai ser confrontado com as heresias, com as falsas doutrinas, com aqueles que vão se levantar contra o Evangelho genuíno de Jesus.
E eu entendi cada vez mais, que o meu propósito, o propósito de Deus na minha vida é defender a unhas e dentes o evangelho genuíno de Jesus. Num chamado pastoral, eu estou aqui para falar nada mais, nada menos do que o evangelho. Porque eu aprendi na palavra do Senhor que qualquer coisa que passe disso que seja amaldiçoado. E aí onde está a afronta? Quantos aqui estão preparados para amaldiçoar aquilo que passa do evangelho? Porque muitos vão vir, irmãos, dizendo, dessa forma, eu tive uma visão, uma revelação, e mais isso, mais aquilo. Esses dias eu tive que confrontar alguém aqui dentro, dizendo que Deus falou que Ele é o número 1, o filho número 1, querido de Deus. Eu digo, isso é engano de Satanás. Confrontei aqui dentro. Ele disse que Deus falou com ele que ele vai construir um monte de igrejas espalhadas pelo mundo e vai botar a placa dele, o nome dele, em todas as placas. Digo, fora daqui, porque não está escrito em lugar nenhum na palavra. Pessoas que estão sendo enganadas. Então eu descobri o meu propósito, ser um defensor do evangelho, cada dia mais. Até mesmo porque nós estamos vivendo uma dispensação que a responsabilidade de todo filho de Deus, se você não sabia, saiba hoje. A responsabilidade de todo cristão hoje, todo, sem exceção, é guardar a sã doutrina. Se você não guardar a sã doutrina, você está sendo infiel a Deus. Se você não guardar a sã doutrina, você não pode caminhar junto comigo nessa igreja. Porque aqui nós vamos defender, custe o que custar, a sã doutrina de Jesus. Amém? Eu estou aqui para pastorear, sim, o meu chamado é o pastoreio. Chamado nos 5 dons ministeriais. Talvez você seja alguém que vai ser chamado, como eu falei, apenas para cuidar de algum que talvez vai ser chamado nesses dons. Talvez tenha alguém aqui hoje que seja uma mãe de um grande pastor. Talvez você vai ser a mãe apenas de um grande evangelista, a mãe de um grande profeta, a mãe de um grande apóstolo. Mas se você cumprir fielmente o propósito de Deus, você será recompensada e você será galardoada por isso. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender cada vez mais para que nós fomos chamados. Amém? E uma vez que nós fomos chamados para cumprir o quê? Foi chamado para quê? Porque eu poderia vir para cá, eu sou um pastor, eu fui chamado para ser pastor. E de repente eu começar a achar que eu fui chamado para ser pastor, só para eu ter aqui as regalias, que todo mundo começa a se bajular, que todo mundo começa... Não, eu fui chamado para ser um pastor, sim, para cuidar das ovelhas de Jesus, mas inclusive para pregar a palavra, a tempo e fora de tempo. Foi a palavra que Deus falou comigo fortemente, desde que eu me converti. Filho, prega a palavra, quer seja oportuno, quer seja não, quer a tempo e fora de tempo, repreende, exorta, o tempo todo, agora com uma coisa, com toda longanimidade e ensino. E aí eu fui vendo todas as coisas cooperando para isso. Eu disse, Senhor, como é que eu vou fazer isso com toda longanimidade e ensino? Paciência, graças a Deus, eu sempre tive. E cada vez mais a graça do Senhor foi proporcionando. Mas eu precisava ensinar. E como era que eu ia ensinar? Deus disse, deixa comigo que eu vou te ensinar. Eu confesso para você, irmãos, que Deus já me deu revelações que eu poderia passar o ano todo, o tempo todo estudando a palavra. E através do conhecimento eu não ia adquirir. Mas em fração de segundos, diante do Senhor, debaixo da graça do Senhor, o Espírito Santo trazer revelação de coisas poderosas em Deus. E com isso vai me ajudando. Eu tive em situações, por exemplo, alguém... Quando sabe que as pessoas gostam muito de fazer perguntas, né? Pastor, e isso e mais aquilo? E quando sabe que você não tem resposta para tudo? Mas, irmãos, eu comecei a desfrutar e ver coisas maravilhosas em Deus, que Deus nunca deixa você sem uma resposta. Eu lembro que a primeira vez que eu fui aconselhar um casal, nós tínhamos entrado no chamado com poucos dias, em uma situação bem crítica. E de repente nós estamos diante daquele casal e eu disse, Senhor, o que é que eu vou dizer? Que eu nunca aconselhei um casal, segundo a palavra. E naquele dia o Espírito Santo disse, fique calado.
a sua vida, a sua atitude vai ministrar na vida desse casal. E assim aconteceu, irmãos. Eu lembro que quando nós chegamos diante daquele casal, eles começaram a olhar para a situação em que eu estava, eu mais a minha esposa, porque nós saímos de Juazeiro para vir aqui em Senhor do Bonfim. Nós não estávamos aqui ainda, nós viemos de Juazeiro para cá em cima de uma moto. Quando chegamos de Massaroca para cá, pegamos o inverno. Quando chegamos em Jaguarari, a temperatura estava a 15 graus e o inverno trançado. E de noite, e nós de lá para cá enfrentando e caminhão jogando banho de água, de asfalto em nós, e nós ali firmes e orando no Espírito. E quando eu entrei na cidade foi que eu lembrei, eu digo, eu não pedi nenhuma instrução, não tenho nenhuma orientação, meu pastor. E o Espírito Santo disse, você não vai precisar falar nada. Até então eles pensavam que nós vínhamos de carro, dentro de um conforto tal. Quando eles olharam para nós, que disseram assim, vocês vieram aqui? O Espírito Santo ministrou no coração deles, se constrangiram com aquilo. Eles ficaram tão sem atitude que nós não tínhamos uma muda de roupa para trocar. E eles nem sequer ofereceram uma muda de roupa para nós. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor por uma irmã em Cristo Jesus chamada Lene Peixinho, que foi guiada pelo Espírito Santo e mandou um cobertor para nos embrulhar naquela noite. Mas todas as coisas cooperam para um bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Eu pude desfrutar naquele dia da graça e do poder de Deus agindo sobre a minha vida, irmãos, porque nada pôde me impedir de chegar até aqui. Eu lembro que depois de Jaguarari para cá, eu entrei num colapso mesmo para resistir ao frio, o meu corpo tremia mais, vibrava mais do que motor de Toyota. Eu não sei se alguém já andou de Toyota, mas o meu corpo tremia mais do que a própria moto para poder me aquecer. E a minha esposa na garupa e eu orando para que ela não dissesse assim, para essa moto aí que eu vou descer, siga a sua vida que eu não quero esse negócio não. Porque eu estava colocando a minha vida e a vida da minha esposa em risco, naturalmente falando. Mas eu creio plenamente que anjos do Senhor estavam acampados ao meu redor, que nada pode impedir de eu chegar. Sabe, irmãos, eu pilotava e a única orientação que eu tinha era a faixa branca da linha direita a 2 metros de distância. Eu não tinha mais nenhuma outra orientação, porque o meu capacete não era capacete de chuva. A neblina começou a embaçar tudo aqui, eu não via mais nada, embaçava tudo dentro do capacete e eu só aqui olhando para aquela faixa direita e orando em línguas, e o tempo todo o Senhor diz, confia em mim, confia em mim. De repente eu só via um vulto vermelho na minha frente, era um fundo de um caminhão. De repente eu via aquele foco de luz atrás de mim, era outro atrás. Eu acredito que a maioria sabe as ladeiras e as curvas que tem aqui nessa estrada, e de repente naquelas descidas eu não sabia se eu segurava a 60 por hora ou se eu acelerava. E o Espírito Santo só dizendo, confia em mim, confia em mim, confia em mim. E aqui nós chegamos e aqui nós estamos hoje. Irmãos, alguém se quiser me dizer que isso não é Deus, porque na minha capacidade normal, natural eu não conseguia fazer aquilo. Se não fosse a graça do Senhor, as coisas cooperando, no outro dia eu ia dizer, meu pastor, muito obrigado, mas eu estou entregando isso aqui, eu não quero saber disso não. Aquilo só gerou convicção no meu coração de que eu estava naquilo que o Senhor me chamou para fazer. No outro dia, saímos debaixo daquele edredom quentinho, mas eu não lembrava, nem lembrava, a noite toda o inverno estava trançado, umidade 100%, qual era a roupa que ia enxugar? No outro dia eu entrei numa calça jeans, toda ensopada, uma camisa gelada e um sapato que fazia pof, 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 pof. Montei nessa moto de novo e saí larará, larará, glorificando o nome do Senhor. Graças a Deus que Juazeiro é um sol para cada pessoa, que quando nós chegamos de Juazeiro em diante, a própria temperatura começou a secar. Se nós chegássemos lá para contar a história ao meu pastor, ele nem ia acreditar. Não, vocês estão tudo enxutinho aí, porque estava tudo enxuto já. Mas em meio a 15 graus de temperatura, o Espírito Santo, o calor do Espírito Santo nos aqueceu, nos mantém aquecido. E esse aquecimento nos mantém aquecido até hoje. Nada nos para, nada nos tira do foco. Nada nos tira do foco. Amém? Então, irmãos, busca o Senhor para que você se descubra em Deus, o que Deus te chamou para fazer. O ano de 2021 está acabando, mas ainda hoje, de hoje para amanhã, porque foi em um dia só, numa fração de segundo, o Senhor me convenceu
daquilo que Ele tinha para eu realizar aqui. E Ele disse: não se preocupa, filho, porque eu cuidarei de você. Eu larguei a minha vida para vir para essa cidade. E o Senhor me deu Salmos 23, versículo 6, Ele diz: a minha bondade e a minha fidelidade, a minha bondade e a minha fidelidade te seguirão todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Como não confiar no Senhor? Como não confiar no Senhor? E tantas outras coisas que nós enfrentamos, mas todas elas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito. Então, irmãos, você vai poder viver uma vida mais fervorosa. Você vai viver mais focado em algo que Deus te chamou para fazer. Você vai administrar melhor o seu tempo. Você vai começar a filtrar melhor, como eu já falei, as coisas que você sabe, se depara com elas, que você sabe que não vão somar, que não vão contribuir. Eu passei daí em diante começar a ter muito cuidado mais com as coisas que apareciam na minha vida. Propostas boas, propostas maravilhosas. Porque eu quero dizer para você nessa noite, quando você descobrir o seu propósito, o que não vai faltar é proposta para tirar dele. Cuidado com as propostas para lhe tirar do propósito. Cuidado com as propostas para lhe tirar do propósito. Pastor, o senhor não sabe que proposta maravilhosa. Deus abriu uma porta para mim, pastor. Foi. Contempla o propósito, contempla não. Então fecha. Deixa essa porta para lá, para outro que vier e encontrar. Porque se não contemplar, se não te conduzir, se não favorecer você para cumprir o propósito, irmãos, é um atraso e não uma bênção. É uma maldição e não uma bênção. Sara inventou, irmão, de mandar Abraão se deitar com a empregada. Uma porta aberta aqui para cumprir o plano de Deus. Vai fazer um menino nessa mulher aí e a nossa herança vai começar. A nossa família vai começar. Não é do nosso jeito. É no jeito do Senhor. Moisés foi na força do braço. Acho que o cabra era bom de porrada, Moisés, não era? Matou o egípcio. Mas não é do jeito dele. Não era no tempo dele. É no tempo de Deus. E uma outra coisa, irmãos, que você vai começar a ver o sentido da vida para você. Você vai ter mais alegria, você vai ter mais paz. Você vai parar de se comparar com alguém. Para quem não encontra o seu propósito, sabe qual é um dos frutos que vão surgir na sua vida? Inveja. Inveja daqueles que estão cumprindo o plano de Deus. Mas Deus não chamou você para copiar ninguém. Deus chamou você para cumprir aquilo que Ele chamou você para cumprir. Ainda em Romanos capítulo 8. Vamos ler o verso 31 para nós encerrarmos esse culto hoje. Romanos capítulo 8. E o versículo de número 31. Diz assim: que podemos dizer? É o mesmo contexto, amém, irmãos? Aqui está falando justamente para aqueles que encontraram o sentido da vida. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você percebe que muita gente compartilha e fala muito esse versículo? Mas esse versículo, irmãos, ele está escrito para aqueles que entraram no seu chamado. Se Deus é por nós, Paulo vai dizer assim: o que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pule para o versículo 33. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? O próprio Paulo responde: ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justo diante dele. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, irmãos! Você se alegra?
Eu me alegro com isso, irmãos, porque nós estamos vivendo esse tempo poderoso. A cada dia que passa, nós estamos tendo menos tempos para que a gente possa atentar para aquilo que Deus chamou para nós fazer. Se você está aqui, Moisés estava com 40 anos, eu não sei qual é a sua idade que você está. Eu sei que alguns aqui a gente tem uma ideia mais ou menos, né, assim pelas aparências, mas não importa qual a sua idade, não importa qual o seu grau de escolaridade, não importa o quanto de dinheiro você tem no banco, não importa qual sabedoria você tem, qual intelectualidade você tenha, o que importa é se você acreditar num Deus que nos capacita, que deposita todas as suas heranças, todas as suas bênçãos, para que nós possamos cumprir fielmente aquilo que Ele nos chamou para cumprir. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, você é especial. Você é um ser criado por Deus, para Deus. Porque dele, para ele, são todas essas coisas. Tudo que Deus criou, Ele criou pensando, projetando. Você não é um acaso, você não nasceu por acaso, você não é um acidente, você não foi algo que deu errado. Não, você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. E em Cristo você vai dar certo sim. Vai dar certo sim, porque os planos de Deus, como Paulo falou aqui, diante de tantas coisas, se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Aleluia. Quem será contra nós? Quem nos impedirá? Aí Paulo vai continuar, se você continuar lendo o capítulo todinho de Romanos 8, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? Paulo vai dizer que nada pode separar você do propósito de Deus, nem a morte. Nem a morte, porque lá em Efésios vai dizer que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está em você. Está em mim, está em você. Sabe o que a palavra está dizendo com isso? Jesus, mesmo depois de morto, Ele cumpriu o propósito dele, porque o Espírito Santo foi lá e ressuscitou. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. O que o Espírito Santo não pode fazer por mim e por você? Eu pude experimentar, irmão, naquele dia, coisas que eu não poderia fazer. Eu não tinha visibilidade, eu não tinha como fazer mais nada, a não ser confiar no Senhor. Muitas pessoas hoje nem sabem disso. Se eu contasse para algumas pessoas que são próximas de mim, eu sei que elas iam dizer: você endoideceu, meu filho enlouqueceu de uma vez por todas. Eu enlouqueci mesmo por Jesus. Aleluia, aleluia. As pessoas não vão entender, elas não vão entender, mas é você que já está no plano, no propósito, que está entendendo tudo que está acontecendo. Amém? Então você vai se lançar no Senhor. Um novo ano se inicia, e nesse novo ano nós estamos aqui hoje, é culto de celebração também. Nós vamos celebrar. E a palavra do Senhor, irmãos, que salta ao meu coração para esse ano que se inicia, é que as coisas vão ser rápidas. As coisas vão ser rápidas. Nós vivemos esse ano, quantos experimentaram do extraordinário de Deus nesse ano que passou? Eu experimentei, irmãos. 2020 não foi um ano fácil, naturalmente falando. 2021 também não foi. Mas essa pandemia chegou tarde para alguém que já conheceu um Deus que tudo pode. Essa pandemia chegou tarde para confrontar aquele que já sabe quem é em Deus. Em nenhum momento eu tinha dúvida, em nenhum momento eu duvidei de que todas as coisas iam cooperar para o meu bem. Em nenhum momento eu duvidei de que Deus agora ia me abandonar. Em nenhum momento eu deixei dúvida cair no meu coração. Em nenhum momento eu deixei que as coisas, as circunstâncias se levantassem e me confrontassem a ponto de eu parar e de eu desistir.
Porque nas pequenas coisas que Deus vai confiando você de fazer. E eu quero que você pegue isso por espírito. Se Deus já confiou algumas coisas para você fazer, e você talvez já tenha convicção, já tenha certeza de que ali não é o seu propósito, que ali não é o seu chamado, mas você sabe que Deus está te preparando, que Deus está te treinando para aquilo dali, para na hora que você entrar de vez, de cabeça, você não pare na primeira situação que vem acontecer. Eu vejo o caso de Davi. Davi, ele não foi levantado para viver matando urso, para viver matando leão, mas no anonimato ele estava lá, sabendo o que Deus tinha falado com ele, o que era que ele ia ser. Quando foi naquele dia que ele teve a oportunidade, Deus o exaltou ele publicamente, porque ele foi mais fácil. Eu não sei, irmãos, qual foi o meio pelo qual Davi enfrentou o leão, o urso, lá cuidando das ovelhas do seu pai. Talvez tenha sido de forma meio esquisita, mas ele ficou bom. Diante daquele desafio, ficou mais fácil. Ele disse: agora eu vou da forma mais simples. E muitas vezes nós descobrimos o propósito, e agora ficamos também tão inchados, que às vezes não nos colocamos, ou não nos liberamos para que Deus possa trabalhar coisas na nossa vida, a ponto de nos levar para o centro da vontade dEle. Amém? Então fica pronto, se prepare, irmãos, porque esse ano eu vejo um ano de aceleração. Deus acelerando coisas que Ele já falou para mim, para você, coisas que Ele já colocou dentro do meu e do seu coração. Sabe, irmãos, vamos olhar e fixar os nossos olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Vamos começar a olhar que nada foi o suficiente para parar Jesus. E se você está em Cristo Jesus, nada vai poder te parar. Se você chegou até aqui, Deus vai poder te conduzir até onde Ele já determinou que você vai chegar. Amém? Aleluia, aleluia. Se um vírus, irmãos, pode parar o mundo, se o vírus pode mudar todas as direções de toda uma nação, desde quando esse vírus é mais poderoso do que Deus? O que Deus não pode fazer dentro de 2 anos? O que Deus não pode fazer dentro de 1 ano para mim e para você? Por isso, o que precisamos hoje é ficar atento. É ficar atento. Amém? Aleluia. Aleluia. 2022 é um ano de aceleração. 2022 é um ano de aceleração. Aleluia. 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 Eu lembro que o Senhor falou comigo há 2 anos atrás. O Senhor me trouxe uma palavra sobre mudança de marcha. Uma mudança de marcha para cumprir um propósito. E durante esse tempo eu fiquei me perguntando. O Senhor disse: não, estamos só apenas treinando você nessa velocidade. Quantos sabem que quando você é recém-habilitado, você não consegue andar numa velocidade maior? Mesmo você já estando habilitado. Você anda, geralmente consegue ir até a 3ª marcha em uma velocidade de 40 até 60. Quando você passa disso, geralmente você começa a se sentir inseguro. É uma velocidade permitida, porém você ainda não tem uma certa habilidade para aquilo. Mas Deus falou comigo que esse tempo que nós passamos nessa marcha foi apenas para criarmos segurança para a velocidade que o Senhor quer nos colocar nesse próximo ano que nos inicia. Então esse ano é ano do ponteiro começar e um pouquinho mais. Amém? Quantos aqui estão habilitados? Fique de pé, eu quero orar por você.